Eu não acho que primeira sessão é momento de discutir contrato de terapia. Não acho. Não acho que a primeira sessão é momento de explicar muito sobre detalhes sobre como a terapia funciona. Não acho, vou te falar mais tarde. Não acho que é a hora de ficar colhendo dado demográfico do paciente. Como que você faz essa primeira sessão? O que você faz ali? O paciente chega, você deixa ele falar, você faz perguntas, o que você faz? Hoje eu vou te mostrar como a gente faz aqui no time TCS, como eu oriento os meus alunos, né? Porque essa é uma questão para todo mundo. A gente sabe que essa é uma questão no mundo inteiro, mas a gente precisa conseguir que o nosso paciente, que às vezes demorou, gente, tanto tempo para chegar num serviço especializado, quantos anos, às vezes, aquela pessoa demorou para conseguir ter a possibilidade de estar ali na sua frente, né? Então é muito comum que o paciente finalmente chega na nossa clínica, chega com vergonha, chega com anos de disfunção, de dor, de falta de orgasmo, de problema de casamento, com a vida em frangalhos, enfim, às vezes com questões comportamentais, né, de compulsão sexual, de parafilias, enfim, muito sofrimento envolvido, às vezes há muitos anos, às vezes já passou por outras estratégias, né, tentativas, não deu certo, finalmente chega na frente de um profissional. Eu entendo que é, assim, trágico esse paciente não se sentir bem acolhido. Achar que tanto caminhou, chegou lá e não era bem isso. Será que essa pessoa consegue me ajudar? Né? O paciente que está morrendo de vergonha, que está cheio de dor, que tem muita urgência. E aí ele chega no seu consultório e você faz alguma coisa ali que não dá vontade desse paciente voltar. Que ele não sente firmeza. Que não dá a impressão de que você vai ajudá-lo, que ele pensa que é mais do mesmo. Muitas vezes são pacientes que já chegam muito calejados. Me perdoe aqui o tom coloquial, mas é exatamente isso. Pacientes que às vezes já passaram por muitos profissionais que não conseguem acolher, não entendem de sexualidade, ou enfim, ou mesmo não são sérios. É muito comum na nossa área. Como é que a gente já nesse primeiro contato se diferencia? Ou mesmo quando você começa a perguntar da sexualidade de um paciente que não necessariamente foi procurar sobre isso, como é que eu faço essa abordagem? Finalmente, então eu perguntei sobre a sexualidade do paciente, aí o paciente começa a contar. E aí? O que eu faço com aquela informação? A gente acha possível o nosso cliente chegar no nosso consultório, falar de alguma coisa que a gente sabe que dói muito, e a gente só escutar. Deixar essa pessoa ter que tomar toda a responsabilidade por saber que informação me dá, de que forma me dá, o que é importante, o que não é importante, qual é a melhor forma de colocar aquilo, de quebrar o tabu sozinha. Percebe quanta responsabilidade você joga no seu paciente quando você assume uma postura passiva, que você acha que é escuta? Claro que a gente vai ter que escutar, óbvio, né? Imagina não escutar. Claro que a gente vai escutar. Mas a nossa escuta precisa ser uma escutativa. Você precisa saber como direcionar, que informações você precisa, para onde você vai direcionar o discurso do seu paciente com perguntas que permitam que ele te dê mais informações. Isso quer dizer que eu vou ter uma ficha de anamnese? Não. Eu não acho que primeira sessão é momento de discutir contrato de terapia. Não acho. Não acho que a primeira sessão é momento de explicar muito sobre detalhes sobre como a terapia funciona. Não acho, vou te falar mais tarde. Não acho que é a hora de ficar colhendo dado demográfico do paciente. Porque essa primeira sessão, ela tem um objetivo fundamental, que é fazer com que exista uma segunda sessão. Bem objetivamente. Você não tem outro objetivo ali, que não fazer com que esse paciente se sinta bem recebido e queira voltar. O que vai fazer esse paciente, o que ele precisa nessa primeira sessão? Ele precisa, óbvio, se sentir acolhido, não julgado, claro. Ele precisa poder falar um pouco do que está incomodando ele. Então, o foco dessa sessão é o sofrimento. Se você tiver que me perguntar assim, por onde eu começo? Pelo sofrimento. Se o paciente me perguntar, por onde eu começo? Eu diria, você pode começar pelo que está mais te incomodando nesse momento. O meu ouvido está buscando que perspectiva essa pessoa tem do que ela está passando.
O nome disso, a perspectiva que a pessoa tem do que está acontecendo com ela, é a queixa sexual. Vocês já me ouviram falar de queixa sexual, né? Queixa sexual é o que a pessoa acha que está acontecendo com ela. Isso pode ser uma disfunção, pode não ser, pode ser um problema da parceria, pode ser maluquice, pode ser um monte de coisa. Mas isso é o que mais me importa naquele primeiro momento. Por quê? Porque é isso que faz aquela pessoa sofrer, é isso que faz ela buscar tratamento. Ela busca tratamento por alguma coisa de que ela se queixa. Então, eu quero entender qual é a perspectiva dela sobre o que está acontecendo. Aí eu posso fazer algumas perguntas, né? Então, aí eu vou ter uma pergunta que eu quero saber um pouco mais. E quem vai direcionar essas minhas perguntas? A literatura científica, o meu conhecimento, o meu raciocínio clínico. Que perguntas eu vou fazer? Eu vou fazer perguntas para caracterizar melhor aquela queixa. Eu preciso saber outros sintomas possíveis além daquilo que o paciente me trouxe. Eu preciso saber o contexto onde aquela queixa acontece, se acontece em todos os contextos, aonde que aquilo gera mais sofrimento, o grau de sofrimento que aquilo gera. Se o sofrimento é do indivíduo, se o sofrimento é da parceria, se o sofrimento é da sociedade, dependendo, em alguns casos, o transtorno parafílico, por exemplo, é da sociedade. Qual é a repercussão daquilo na vida do indivíduo? O que mais incomoda ele sobre aquilo? O que ele acha daquilo? Da onde ele acha que aquilo vem? Como é que a gente vai fazer um vínculo com o paciente? Fazendo ele entender que a demanda dele, que a queixa dele, que o sofrimento dele não só está sendo visto e compreendido por mim, porque eu ficar fazendo assim, ó, né, vira até meme, parece que eu tô assim, pensando na lista do supermercado de amanhã, que eu tô aqui, tá certo, né, mas, na verdade, eu preciso devolver para essa pessoa e mostrar que eu compreendi. Significa, então, que eu vou para o quadro negro da palestrinha, quadro negro velho, né, quadro branco da palestrinha? Não, eu não faço isso, tá? Não quer dizer que eu não possa trazer algumas ferramentas aqui, eu posso até fazer no quadro branco, se eu estiver atendendo pessoalmente, não é sobre isso, mas não é hora da palestrinha. O desejo responsivo é assim, e a maior parte das mulheres... É claro que na minha validação, quando eu devolvo alguma coisa, eu posso sim trazer informações que vão aliviar ali pontualmente o sofrimento daquele paciente. Eu quero que ele saia de lá pensando assim, nossa, achei alguém que me entendeu. Nossa, essa pessoa aqui é a pessoa que eu estava procurando. Então, eu preciso mostrar para essa pessoa que eu entendi, que eu estou dando importância para aquilo que ele está me dizendo. Eu estou dando importância porque faz sofrer. Eu estou dando importância porque eu estou entendendo que aquilo tem uma repercussão na vida dele. Então, essa escuta, ela é uma escuta estruturada, não é uma escuta irresponsável. Me permita a palavra, irresponsável. Quando eu fico lá, ó, deixando a pessoa se virar sozinha, é irresponsável da minha parte. Por quê? Porque eu não tenho nenhum compromisso com como aquela pessoa está se sentindo, como ela vai sair da sessão comigo. É por isso que ela não volta, né? Porque ela não se sente importante naquele lugar. Essa escuta é estruturada para que eu possa focar nos aspectos transversais da queixa. Os aspectos transversais é como uma coisa está se relacionando com outra, como alguma coisa que esse paciente faz, alguma emoção que ele tem, como que a função sexual se relaciona, como é que essas coisas se relacionam, quais são as consequências que ele colhe, como é que isso impacta a parceria, como é que ele faz a partir disso, que mecanismos de segurança ele usa. É isso que eu quero saber. E aqui eu já vou ter muita informação para entender desencadeantes, para entender fatores de manutenção, para entender como é que aquele ciclo está acontecendo e como isso está gerando sofrimento e impacto na vida desse meu paciente. Eu vou me orientar por coisas que o meu conhecimento mostra que são importantes, o meu raciocínio clínico mostra que são importantes. Mas eu vou fazendo essas perguntas de uma forma que se encaixe no discurso daquele meu paciente, que faça sentido para ele, que não pareça que ele está indo lá a ser interrogado por mim. Por isso que eu não uso instrumentos estruturados na primeira sessão. E aí a gente vai mostrando ali, né, nessa postura, qual é o meu lugar, qual é o lugar desse paciente. Eu posso falar sobre isso, eu posso dizer, olha, hoje você me falou várias coisas, eu te fiz várias perguntas, e o nosso processo aqui vai ser muito colaborativo. A gente vai unir os meus conhecimentos com você, que é o principal especialista na sua história, em me contar os detalhes de como as coisas foram acontecendo, como elas estão acontecendo. Aos poucos,
eu vou te mostrando, né? Eu vou te emprestando um pouco do meu olhar e você cada vez mais vai conseguir olhar para as suas questões de uma forma que a gente vai treinando aqui no nosso consultório, no nosso trabalho. Estou falando de como a terapia vai funcionar, vocês percebem? Mas isso quer dizer que, então, eu vou te dar um folheto dizendo como a terapia funciona. Olha, a terapia cognitiva sexual funciona assim, assim, assim. Não, gente, ninguém aguenta isso. Se fosse assim, era melhor você mandar por e-mail. Se a pessoa chega no meu consultório e me traz uma questão, por que eu não tenho orgasmo com a penetração e eu queria ter orgasmo com a penetração? Claro que eu posso trazer no meu retorno para ela, vou dizer assim, eu estou percebendo que você tem muito desconforto com isso, que você tinha uma expectativa, tinha vontade de ter orgasmo com a penetração, e você não consegue ter orgasmo com a penetração. Acho que esse é um assunto que está trazendo sofrimento para você, eu percebo também para sua parceria, né, pelo que você me conta. Talvez fosse interessante você saber que muitas mulheres não têm orgasmo com a penetração, porque não é uma coisa automática, isso envolve um aprendizado. Entretanto, isso não reduz de forma nenhuma o teu sofrimento com isso. Ou seja, o que eu fiz? Validei, mostrei que eu compreendi, dei uma informação relevante, ou seja, você não é um ET, né? A maior parte das mulheres não tem, mas isso não diminui o teu sofrimento. O que eu posso te dizer é que a terapia é o padrão ouro de intervenção que a gente tem hoje para fazer, né, você atingir o orgasmo na maior parte das suas relações, a gente aumentar a frequência com que você tem orgasmo, a gente fazer com que você consiga ter prazer com muito mais, né, com uma variabilidade maior de estímulos, e talvez esse seja o principal foco do nosso trabalho aqui. Isso faria sentido para você? Aí a pessoa vai dizer o quê? Acho que sim. Eu estou dizendo, a terapia funciona, a terapia vai ter a ver com aprender algumas coisas que vão fazer você ter mais prazer nas suas relações. Estou explicando como a terapia funciona? Estou. Se a pessoa disser, mas como você vai fazer isso? Eu posso explicar. Posso passar o resto da sessão explicando, se ela quiser, né? Porque muitas vezes eu preciso entender também que às vezes aquela paciente já passou por 1000 outras intervenções que não funcionaram, ela tem curiosidade de saber como eu vou fazer isso, operar esse milagre na vida dela. E aí eu posso explicar. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é explicar a partir do que aquela pessoa me contou. E agora eu vou mostrar para você uma ferramenta que a gente tem, né, que eu chamo de registro de situação sexual, que é uma ferramenta que ajuda muito nessa primeira sessão. Vou mostrar duas ferramentas, o registro de situação sexual e o ciclo da falha sexual. São duas ferramentas que a gente tem que você pode usar na sua primeira sessão e que normalmente são elas que fazem o paciente fazer aquele finalmente, encontrei alguém que me entendeu. Por quê? Porque a gente entrega ali. O paciente pode levar, se quiser, no papelzinho. Eu posso mandar o PDF, posso tirar uma foto. Né? Tem um negócio escrito ali, daquilo que foi conversado, tem uma devolutiva organizada. Eu vou dizer para esse paciente assim, olha, me conta uma situação recente onde isso aconteceu, só para eu entender como isso funciona. Esse é um bom jeito de fazer uma análise ali mais transversal. Né? Então, ao invés de eu sair fazendo perguntas a esmo, eu pego uma situação. Quem é psi aqui sabe do que eu estou falando, né? Eu pego uma situação e digo assim, olha, me conta, sei lá, a última vez que você fez sexo e sentiu dor, ou me conta a última vez que você fez sexo e não teve orgasmo, ou me conta a última vez que você viu pornografia e se sentiu culpado, me conta a última vez que você tentou transar e teve uma falha erétil. Enfim, qualquer queixa que leve aquela pessoa a buscar tratamento. E aí você vai escrever aqui, situação. Aí você escreve o que a pessoa disse ali, né, sucintamente. O que estava passando pela sua cabeça nessa hora? Você consegue identificar? E aí pode ser que a pessoa não consiga. E aí você diz, tudo bem, me conta um pouco de como é que você estava se sentindo. Às vezes é mais fácil identificar a emoção. Se a pessoa, às vezes, identifica a emoção, pode ser que eu possa fazer uma pergunta do tipo assim, mas o que você estava pensando que estava te deixando desmotivada? Você estava achando, você já estava antecipando que talvez você não fosse ter orgasmo, né? Eu posso colocar isso aqui como se fosse seu pensamento? Eu acho que eu não vou ter orgasmo? Ou mais uma vez eu não vou ter orgasmo? Faz sentido isso? Era mais ou menos isso que você estava pensando? Você quer refrasear isso aqui de alguma outra forma? E aí, quando eu estava pensando isso e sentindo isso, como isso impactou a minha fisiologia? E aqui, gente, o meu foco é função sexual. Né? Se eu estivesse trabalhando em transtorno de pânico, eu ia estar querendo ver ativação autonômica. Com esse paciente aqui, eu quero saber de função sexual, principalmente. Nossa, aí fui ficando menos excitada, estava sentindo nada. Aí eu posso colocar aqui, sentindo nada. Baixa sensibilidade, pouco prazer.
vou colocando como o paciente me trouxer. Isso, nesse ponto aqui, o que importa é a pessoa se sentir escutada e entendida. O que você fez com isso? Ah, fiquei ali esperando acabar. Entendi. Não, vou botar, ficou ali passivamente esperando acabar. E aí, o que aconteceu? Ah, não tive orgasmo, foi chato, foi ruim. Ele veio me perguntar se tinha sido bom pra mim e tal. Entendi. Entendi. Ou seja, tô entendendo que você já entra na relação, aí sou eu devolvendo, né? Então, assim, a partir disso que eu fiz, eu vou fazer uma devolutiva. Então, assim, você percebe como que a ferramenta, ela vai me ajudando a fazer as perguntas que eu preciso fazer. Eu vou organizando o meu raciocínio, eu vou organizando a minha devolutiva. O paciente vai seguindo o raciocínio comigo, porque isso é fundamental, gente. Ninguém engaja em alguma coisa que a pessoa não está entendendo para onde vai. Eu posso perguntar assim: se você tivesse que ir atrás de um estímulo que fosse melhorar a sua sensibilidade, ou que fosse te dar mais prazer, você sabe que estímulo seria esse? Aí a pessoa pode dizer, não tenho a menor ideia, nossa, não tenho a menor ideia. Ou a pessoa pode dizer, não, eu poderia estimular o meu clitóris, mas eu não me sinto confortável de fazer isso. O que eu estou avaliando aqui? Autoconhecimento, estou avaliando repertório, estou avaliando questões relacionais, né? Ali transversalmente ainda. E aí vou dizendo, parece que por uma série de motivos você optou por não ir em busca do estímulo que você precisava, ou porque não sabia, ou porque não podia, né? E acabou que mais uma vez você não teve orgasmo, né? Tô entendendo. E se você tiver que olhar para essa situação assim, eu te perguntasse assim, bom, mas qual é a moral da história? Que lição que você tirou disso? O que você saiu dali pensando? Ah, que a gente não tem química, por exemplo, né? Lições aprendidas. E aqui a gente começa a ver repercussões, significado e sofrimento. Então, assim, aqui é uma ferramenta super simples, super básica, que vai ajudar você a ancorar ali as suas perguntas, vai ancorar a atenção do teu paciente. E daqui eu consigo dizer assim, dessas coisas aqui, o que te chama mais atenção? Você acha que se a gente começasse na próxima sessão a trabalhar sobre alguns desses elementos aqui, para eu entender um pouquinho melhor por que você está nesse ciclo, faria sentido para você? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para essa paciente que tem alguma coisa que a gente vai fazer com isso que a gente conversou hoje, né, na próxima sessão. Eu posso perguntar se aquilo ali fez sentido para ela, e se ela disser, nossa, fez super. E aí eu posso perguntar assim, olhando para isso, tem alguma coisa que vem na tua cabeça? Às vezes a pessoa tem um insight só de olhar para a ferramenta. E isso é poderosíssimo, porque esse paciente volta com certeza. Quando a pessoa olha e fala assim, nossa, você vê na cara da pessoa que ela vai voltar. O ciclo da falha sexual é uma ferramenta que vai ajudar a gente a entender os principais determinantes contextuais, né, aspectos transversalmente relacionados, funcionalmente relacionados às principais queixas sexuais. Então é um ciclo ateórico, tá, que vai juntar um monte de teorias já validadas que falam dos principais elementos que você precisa perguntar para o teu paciente e que provavelmente estão contribuindo ali para a queixa, de uma forma transversal, ainda sempre nesse corte transversal. Ah, então me conta, nessa situação em que você não teve orgasmo, aí ela me conta, por exemplo, ó, que ela estava com expectativa de que não ia funcionar. Então, assim, posso entrar aqui pela parte de cima do ciclo, vocês estão vendo aqui. Expectativas de fracasso, ansiedade antecipatória ou comportamento de segurança, né? Tudo isso muitas vezes funciona, que é assim, fui transar sem vontade, por exemplo. Já achei que não ia dar em nada. A mesma coisa que ela tinha me contado lá, mas aqui a gente consegue abrir um pouquinho mais a caixa preta. Qual foi a emoção que você estava experimentando? Ah, estava desmotivada, estava de saco cheio, estava um pouco triste. E o que você fez com isso? Né? Então, eu pulei um pouco aqui a parte do pensamento e da emoção, porque isso vai aparecer já já. O que você fez com isso? Ah, fiquei ali, deixando ele fazer. Onde é que estava a sua atenção? Então, aqui eu vou perguntar algumas coisas mais específicas do processamento cognitivo, né? Então, assim, e para onde é que foi a sua atenção nessa hora? E o que você estava pensando? E o que você gostaria que acontecesse? E o que você ficou achando do fato de você não estar tendo prazer? Né? Então, eu consigo fazer perguntas que muitas vezes o paciente te traz de bandeja. Então, aqui, às vezes, quando o paciente está muito contando história, eu consigo estruturar melhor, porque ele vai me dando essas informações. Aí eu estava lá, eu fiquei achando que isso, que aquilo outro. E aí eu vou perguntar, como é que isso impacta? Como é que ficar pensando sobre isso impacta a sua excitação, o seu prazer? Né? Então, você percebe que antes eu estava numa lógica mais superficial. Aqui eu já estou numa lógica mais de que uma coisa gera outra coisa, perceberam? O quanto que isso te excita? Essa é uma pergunta cretina que eu faço com os pacientes. Muitas vezes gera muito insight, que é assim, não, claro que ficar pensando que ele vai gozar ou não vou gozar não me excita. Entendi. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque você estava pensando ali sobre um monte de coisa que não te excita.
Aí, às vezes eu até circulo, esse aqui eu acho que é um ponto pra gente falar melhor nas próximas sessões. E aí, como é que ficou a sua resposta sexual? E aí eu posso perguntar mais especificamente. E aí, como é que ficou a sua sensibilidade? Ah, já não estava sentindo nada. Você reparou uma modificação na sua excitação de forma geral? Como é que você reparou isso? Ah, estava menos lubrificada, comecei a sentir dor, comecei a sentir vontade que acabasse logo, comecei a pensar no que eu tinha para fazer amanhã. Saiu do ciclo de resposta sexual, né? Tava pensando em outra coisa. Ah, entendi. E quando você tá assim, é possível chegar ao orgasmo? Chegou ao orgasmo? Não cheguei ao orgasmo. Ah, não chegou ao orgasmo, entendi. E aí já vocês percebem que esse aqui a gente consegue incluir outras camadas de compreensão, né? Temos ferramentas que vão ajudar vocês a fazer isso de uma forma mais estruturada. Porque é claro que eu tô daqui, eu consigo já ter um raciocínio clínico mais organizado. Eu consigo fazer isso com o ciclo da falha ou sem o ciclo da falha, porque eu tenho ele na minha cabeça. Aos pouquinhos você vai chegar lá. Então é importante que essa sessão ela transmita real acolhimento, real escuta, não é só um que a pessoa entenda que ela está indo ali por um motivo e que ela vai ali algumas vezes e que isso vai ser bom e que isso vai chegar em algum lugar. O que eu costumo fazer é, no final de cada sessão, eu faço uma chamada para a próxima sessão, igual novela. Nesse início muito inicial, né? E eu digo isso pro meu paciente, eu digo, olha, eu tô chegando agora na sua vida, né? Eu já tenho muita experiência em tratar situações como a sua, são informações que às vezes eu dou, principalmente se for verdade, né? Então, assim, tenho muita experiência em tratar pessoas como você, às vezes, né, com muito bons resultados, mas na sua vida eu tô chegando agora. Então, assim, eu dou a informação para a pessoa sair de lá assim, com o coração quentinho, né? São informações que dão esperança, principalmente quando isso é verdade. Então, assim, já ajudei muitos casais que tinham questões como vocês, mas estou chegando na sua vida agora, então me conta, estou ouvindo um pouco o que você está me contando, queria ver se isso aqui faz sentido para você. Ah, você achou que fez sentido para você? Olha, eu acho que eu posso te ajudar, né? Eu acho que eu posso ajudar vocês. O que eu acho que talvez a gente pudesse focar de tudo que a gente conversou hoje, para os nossos próximos encontros, é a gente começar a trabalhar sobre isso. E aí digo qual é o ponto que eu quero começar a trabalhar. Ou então eu posso falar assim, olha, eu acho que eu ainda tenho muita informação para colher, eu preciso entender um pouquinho melhor. E aí eu vou dizendo o que eu vou fazer nas próximas sessões, um pouquinho melhor sobre o seu desenvolvimento, um pouquinho melhor sobre você, a sua vida de forma geral, entender quem você é, entender quem é o teu parceiro, entender um pouco da história de vocês. Se for o caso, pode ser que eu receba um, receba o outro. Aí, às vezes, eu vou fazendo propostas nesse sentido. Preciso conversar com o teu ginecologista, com o teu urologista, enfim, teu psiquiatra, as pessoas que te atendem, né? Para eu realmente fazer um pouco de avaliação. Quero contar com a sua paciência um pouco nesse início, porque tem algumas informações que eu vou ter que colher, então já vou também deixando, né, o caminho preparado para eu fazer novas perguntas. Tem alguns detalhes aqui que hoje a gente não pôde explorar, mas que eu vou precisar explorar. Mas, de forma geral, a impressão que eu tenho do que você está me dizendo é que que isso aqui está gerando sofrimento. E eu acho que a gente pode começar, logo nos próximos encontros, a trabalhar com esse aspecto aqui. Alguma coisa que você falou ali que fez sentido para o paciente. A primeira sessão, gente, ela não é o lugar onde você vai resolver tudo. Ela é o lugar onde você vai resolver a relação que você vai ter com o seu paciente. Mas essa relação precisa ser uma amostra grátis do trabalho que você vai de fato fazer. Se você quiser se tornar um especialista em terapia cognitiva sexual, preste muita atenção. As vagas da pós-INTCS são limitadas e abrem apenas em períodos específicos. Aqui na descrição tem um link da nossa lista de espera, onde você pode se cadastrar e receber com prioridade o aviso quando as inscrições forem abertas.